Thales tem 5 bolas, 3 carrinhos e 4 bonés, todos iguais entre si. Ele vai distribuir esses objetos entre 2 crianças. De quantos modos diferentes ele pode fazer essa distribuição? Então, vamos lá. Inicialmente, vamos pensar em distribuição das bolas. Elas são idênticas, não há uma primeira bola e uma segunda bola. Então, a gente pode pensar no seguinte, nós vamos distribuir para 2 crianças. Então, cada unidade dessa, cada bolinha, eu vou representar por um pontinho. Então, são 5 bolas, então são 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos, ok? Bom, e eu posso pensar da seguinte maneira, olha, eu tenho ali 5 espaços, né? 5 bolas, e eu posso pensar o seguinte, eu vou separar para 2 crianças, então eu vou colocar um símbolo aqui que é uma barra. Essa barra, ele é o nosso separador. Então deixa eu te explicar o que eu quero dizer com isso. Então, por exemplo, vamos pegar aqui algumas situações para que fique bem claro o que eu estou querendo dizer para você. Então imagina, por exemplo, né? Essa situação que está inclusive aqui, significa que são 5 bolas para o primeiro, e aqui como não tem ninguém, eu tenho 0 bolas para o segundo. Então pensa o seguinte, olha, cada vez que eu insiro uma barra, essa barra, a direita dela é uma quantidade para um, a esquerda dela é uma quantidade para outro. Mais um exemplo para ficar mais claro. Então se eu pego, por exemplo, imagine essa situação, as mesmas 5 bolas, só que agora a barra separadora, ela vai ficar aqui. Então, é uma outra maneira de distribuir. O que eu quero dizer com isso? Que aqui é como se eu estivesse dando 3 bolas para o primeiro, 3 bolas para o primeiro e 2 bolas para o segundo. Então, se a gente varia a posição que a barra ocupa, então para cada posição que a barra ocupa, pensa as bolinhas fixas, a gente vai varrendo as posições possíveis para essa barra vermelhinha. Então, para cada posição dessa, eu tenho um jeito de distribuir. Então, o total de maneira de distribuir é o total de posições possíveis para essa barra. Se a gente pensar bem, é como se nós tivéssemos aqui 5 espaços. Vamos pensar aqui, vai ficar bem claro. 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar um 6º espaço, porque na verdade a gente tem 6 caracteres, sendo 5 bolinhas e uma barra. Então, observe que basta que eu insira a barra. Vamos supor que eu inseri a barra aqui. Automaticamente, as outras posições vão ser ocupadas pelas bolinhas. Olha só, cada posição restante, ela é ocupada pela bolinha. Então, observe que eu tenho 5 posições possíveis para a barra. Então, aqui eu tenho, 6 posições possíveis para a barra, porque a gente tem 6 caracteres. Aqui eu tenho 6 modos de distribuir, porque a barra, ela possui 6 posições possíveis. Um pouco complexo, mas acho que deu para entender, né? Então a gente tem 6 posições possíveis para a barrinha, aquela barrinha separadora. Bom, da mesma forma, eu acho que depois que a gente já entendeu num primeiro exemplo das bolas, vamos fazer a mesma coisa para distribuir os carrinhos. Então a gente tem aqui também, vou colocar para os carrinhos também, vou colocar um asterisco para os carrinhos, né? Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4 carrinhos. Aliás, são só 3 carrinhos. Deixa eu voltar aqui. Nós vamos colocar aqui 3 carrinhos e uma barra separadora. Então, quando a gente pensa nesse modelo, a gente vai usar a mesma ideia que a gente usou anteriormente. É como se nós tivéssemos aqui 4 espaços e eu tenho, então, 4 posições possíveis para a barra. Porque na hora que eu insiro a barra, por exemplo, na hora que eu insiro a barra aqui, as posições dos asteriscos, que são os carrinhos, estão automaticamente determinadas, são as posições que restam. Então, observe que nós temos, então, nesse caso, 4 modos de distribuir os carrinhos, porque são 4 posições possíveis para a barra, né? Separadora. 4 posições possíveis para o traçozinho, a barrinha separadora. E, finalmente, nós vamos usar a mesma ideia para distribuir bonés. Para distribuir boné aqui eu vou criar um modelinho, que é um boné, né? Para distribuir agora os bonés, então a gente vai colocar, cada bonezinho é como se fosse um quadradinho. Então a gente pega um quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos, 4 quadradinhos e mais a nossa barra separadora, que eu acho que agora já está claro qual que é o sentido dela. A cada variação da posição da barra em relação aos quadradinhos aqui, né?
você tem uma configuração diferente. Então, se você tem 4 quadradinhos e mais a barra, é como se você tivesse aqui 5 espaços. Vamos pensar aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Desses 5 espaços, eu tenho então 5 posições possíveis para a barra separadora. Por exemplo, vamos supor que eu escolha essa posição. Então, automaticamente, nas posições restantes, eu tenho aqui os quadradinhos. Então, cada vez que eu vario, isso aqui é só um exemplo, onde eu estou colocando a barra é só um exemplo, uma configuração possível. Então, a gente estaria distribuindo um carrinho para a primeira criança, para a primeira que vai receber, e 3 para a outra, por exemplo. Então, nós temos aqui, na verdade, 5 modos de distribuir os bonés. Né? Eu falei carrinho, mas era boné. Por quê? Existem 5 posições possíveis para a barra separadora. Então, a gente tem 6 para o primeiro, 4 para o segundo e 5 para o terceiro. Como vou distribuir os 3, então a resposta vai ser 6 vezes 4 vezes 5, que é igual a 120 modos. Essa é a resposta para essa questão.